Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte. Estamos de volta, é o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, 27 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Mais um programa itinerante. Hoje estamos visitando o Dr. Marco Aurélio Xavier, juiz de direito, mas é o juiz do torcedor e dos grandes eventos, né? Você sabe que o futebol agora virou, como tudo, né, grenalização. Ou é União ou Sojipa, ou é Maragato, ou é Bambas da Orgia, ou é Imperadores do Samba. Enfim, tudo tem um problema. E esses problemas acabaram indo para os estádios de futebol. E o doutor Marco Aurélio atua lá diretamente nisso. É o que nós vamos saber a partir de agora, como é feito o trabalho, um balanço, a participação do Ministério Público, a participação da Defensoria Pública, os julgamentos, as audiências, as punições, tudo isso a partir de agora. Roda a vinheta aí. Meu futuro faz todos os dias nesta empresa. Eu e mais de 800 mil pessoas trabalhamos na indústria gaúcha. E é muito bom ver os produtos fabricados aqui no estado fazendo sucesso no Brasil e no mundo. Para impulsionar o desenvolvimento, o governo do estado do Rio Grande do Sul precisa fazer a sua parte, fornecendo infraestrutura de qualidade. Para que nossas empresas cresçam e outras venham para cá. Por isso, o governo está enfrentando a crise nas finanças públicas, cortando gastos desnecessários, renegociando a dívida com a União e modernizando o Estado. Tudo para a nossa economia ficar ainda mais forte. Criar mais empregos e renda para os gaúchos. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, gurias! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas. Eu te amo, vovó. Venceu resistências. Eu te amo, pai. E conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo.
Estamos de volta, então. Então, a partir de agora, no Encontro do Esporte, vamos falar um pouco do juiz do torcedor. Quando a gente fala juiz do torcedor, eu estava apenas brincando com eles antes. Vem cá, você sabe o nome do juiz que nós vamos lá? Eles ficaram rindo, disse, não, é o Carlos Silva, hein? Diz para eles, não, é o Carlos Silva, doutor Marco Aurélio. Doutor Marco Aurélio, há quanto tempo que o senhor está com essa novidade? O juiz do torcedor, que o judiciário resolveu montar uma vara. O juizado do torcedor, ele funciona, inicialmente minha cordial saudação a todo telespectador do Encontro com o Esporte, que é uma honra muito grande, uma satisfação, hoje sair da condição de telespectador para participante do programa. Muito obrigado pelo convite, Bosco, e é um prazer para mim. Bem, esse projeto do juizado do torcedor, ele na realidade ele veio na esteira da edição do Estatuto do Torcedor, que foi em 2003. Mas no Rio Grande do Sul, esta atuação diretamente no estádio, ela começou em 2008. Né? Eu comecei particularmente a trabalhar nesta atividade em 2011, ou seja, faz 6 anos que eu estou atuando nos estádios. Num primeiro momento, a atuação do judiciário no estádio, ela se resumia ao atendimento imediato com audiências preliminares, tentativas de composição dos crimes de menor gravidade, e a aplicação das medidas alternativas ao processo no momento do estádio. Posteriormente, os processos eles eram distribuídos para os juizados especiais criminais de Porto Alegre, de modo que não havia uma centralização desses processos criminais dos estádios num único juizado. Esse fato começou a trazer alguns problemas, principalmente porque o futebol ele tem um dinamismo diferente do processo criminal comum. E a partir do momento em que nós temos algumas sanções que exigem uma fiscalização, que exigem uma imediação na prestação da justiça, os juizados especiais criminais, justificadamente, diga-se de passagem, porque ali nós estamos lidando com uma criminalidade de todo tipo, não conseguia dar aquela atenção específica aos crimes desta natureza que aconteciam nos estádios. E isso, somado à visibilidade que o futebol traz, começou a trazer alguns problemas de efetividade para a justiça nesse segmento. Que antes ficava por conta só da Brigada Militar. Sim, antes disso a Brigada Militar atendia a ocorrência, fazia os registros próprios e depois encaminhava pela via comum, direcionava tanto ao Ministério Público e depois ao Judiciário. Isso às vezes levava alguns dias, alguns meses e a efetividade ela ficava um pouco comprometida, né? Lembrem-se que o público que vai ao estádio, ele geralmente é um público muito transitório. Tem gente que vem de outros estados, que às vezes comete crimes aqui, às vezes quando tu não consegue dar uma prestação jurisdicional imediata, tu cria problema. Vou dar um exemplo bem simples aqui de um fato que aconteceu numa determinada oportunidade antes do juizado do torcedor. Nós tivemos uma ocorrência envolvendo um menor que veio numa delegação do Chile. Ele se envolveu, o adolescente se envolveu numa ocorrência. Foi apresentado na delegacia, só que a delegacia é responsável pela criança e pelo adolescente, ela não fica no estádio. Teve que ser conduzido para o DECA, que é a Delegacia da Criança e do Adolescente. Lá pelas tantas, feita a persecução natural nesse tipo de fato, tem que ser apresentado para o juiz de plantão, para o promotor de plantão, e aplicadas as medidas cabíveis, né? Obviamente que o crime não era um crime que suscitasse assim a necessidade de uma apreensão. Esse adolescente deveria ser entregue ao responsável por ele. Como ele estava numa excursão do Chile, sem nenhum responsável familiar dele, o que aconteceu? A excursão foi embora e o adolescente ficou lá. O Estado não tinha para quem entregar aquele adolescente. Então o que aconteceu? O Estado teve que gastar posteriormente para remeter, para encaminhá-lo à sua residência lá no Chile, para entregar. Então isso aí é um exemplo assim, da importância e da economia que esse projeto traz. Porque nós conseguimos, evidentemente, dar as soluções jurídicas imediatas aos casos. E isso, em termos de custos e principalmente em termos de resposta ao público, à sociedade em geral, que nada mais quer do que consumir um produto chamado justiça, a gente consegue solucionar de uma forma efetiva, de uma forma imediata, quer dizer. E esse é um exemplo. Nós temos inúmeros assim nesse projeto de atuação que são importantes, né?
Vejam bem que também um outro componente também que deve ser considerado, o futebol é um produto que tem uma aceitação pública muito grande. Quer dizer, uma vitrine muito grande. Quer dizer, nós não podemos correr o risco institucionalmente de que a justiça seja desprestigiada nesse segmento importante de opinião pública, né? Então essa também foi uma das razões que motivou esse projeto, que ao meu ver ele tem dado certo aqui em Porto Alegre. O senhor vai para os jogos, tem o promotor, está lá o Ministério Público, tem o defensor público, se a outra parte precisar de defesa, e precisa sempre, e a decisão é tomada na hora, né? Exatamente. Nós temos uma estrutura de juizado que vai atuar diretamente no estádio. Como tu disseste, todos esses personagens estão lá presentes. Nós temos uma mecânica bem definida, tanto com a Brigada Militar, com a Polícia Civil e com a própria segurança privada dos clubes. Todo crime de menor potencial lesivo, ele é apresentado imediatamente no juizado do torcedor. Isso. O que é um crime de menor potencial lesivo? São aqueles crimes de cuja pena não ultrapassa 2 anos. Todos aqui, que é a grande maioria dos crimes que acontecem, que eu diria assim, 99% do que acontece no estádio é crime de menor potencial lesivo. 1% são crimes mais graves, que já aconteceram. Lesões corporais leves, pequenas vias de fato, brigas, ofensas, né? Já tivemos crimes também que envolvem a injúria racial, já tivemos algumas, né? Então todos esses crimes, de um modo geral, são crimes de menor potencial lesivo. A injúria racial especificamente, se não me engano, não é de menor potencial lesivo, mas também ela tem algumas outras alternativas ali no processo. E em havendo esse delito, eles são apresentados, as partes. E o que nós fazemos? Uma audiência preliminar. Nessa audiência preliminar, evidentemente, nós ouvimos os envolvidos, né? O Ministério Público forma uma opinião delitiva preliminar e ele pode propor ao réu naquele momento uma alternativa ao processo criminal, que se chama transação penal. Pela transação penal, o indivíduo, ele assumindo as obrigações que foram propostas ali e cumprindo aquelas obrigações, isso é muito importante, o processo é arquivado e aquilo não consta como um antecedente desabonatório àquele acusado. Mas isso, evidentemente, traz uma consequência para a cidadania dele. Essa transação penal ele pode usar de 5 em 5 anos. Agora, se tem jogo às 10 da noite, o senhor sai de lá, às vezes, se tiver problema, 2 horas da manhã. Sim, já tivemos jogos que a gente saiu 4 horas da madrugada, por conta, às vezes, dos incidentes que se precipitaram lá. Então, ele já sai dali, por exemplo, intimado dessa transação e já começa a cumprir. A fiscalização ela é imediata, porque nós temos um sistema integrado direto com as delegacias de polícia onde eles devem se apresentar e nós temos uma ligação direta com o próprio acusado, que ele, incumprindo uma transação penal, nós temos contato direto por WhatsApp com ele. No dia seguinte ao jogo, se ele não se apresentou, ele já recebe um WhatsApp para apresentar a justificativa em 24 horas. Se ele não apresentar, ele está sujeito a perder o benefício legal e responder o processo. Tanto o Beira-Rio quanto a Arena, porque estamos tratando do Rio Grande do Sul, eles têm assim aquele centro de comando, que são câmeras espalhadas pelo estádio todo. A tecnologia também tem ajudado nessa parte, não? Ajudado muito. Ajudado muito. Hoje, a imensa maioria dos processos criminais que nós temos aqui, a prova mais importante é a prova de imagem. E eu posso dizer que isso é um grande avanço que nós temos. Tá? Para que o torcedor tenha uma ideia, toda vez que ele ingressa no estádio, o sistema de monitoramento permite que ele seja seguido virtualmente. Então ele sabe que ele entrou naquele portão, dá para seguir as câmeras e ver a trajetória dele no período em que ele esteve no estádio. O torcedor pode ser seguido pelas imagens dentro do estádio. E essa prova, ela muitas vezes nos auxilia aqui na apuração da verdade, e já nos auxiliou, inclusive, para absolvermos alguns réus, que eventualmente podem ser acusados indevidamente por policiais, né? Podem ser indiciados indevidamente. Mas é muito importante esse sistema de monitoramento,
E agora nós temos aí um processo também de investimento dos estádios que vai permitir, tanto quanto possível, a identificação biométrica, principalmente dos torcedores das organizadas. Esse é um passo bastante importante, porque ele corresponsabiliza todos os integrantes das torcidas organizadas pelas ações cometidas em grupo. O senhor diria assim que as torcidas organizadas assim que surgiram para incentivar, que surgiram para reunir grupos, para torcer, hoje elas se transformaram assim em grupos até com pessoas infiltradas lá que não são daquela torcida, mas que usam aquele momento para delinquir? Em dado momento, sim, isso aconteceu. Hoje nós estamos trabalhando muito em relação às torcidas organizadas, né, no sentido de pacificar esse ambiente, porque nós sabemos que isso faz parte do folclore do estádio, é uma coisa que anima, faz a festa no interior do estádio. Então, nesse aspecto, tem todo o apoio do juizado do torcedor. Eu sempre digo para as lideranças e para os torcedores com quem eu converso. Agora, para que ela funcione, para que ela tenha longevidade no ambiente dos estádios, há que se atentar para os riscos que ela pode apresentar. O primeiro risco é o mau uso da torcida organizada com fins econômicos. E nisso os clubes têm uma responsabilidade muito grande ao não subsidiarem indevidamente essas torcidas organizadas. Ou seja, os clubes passam para as torcidas organizadas, não sei quantos, dezenas de ingressos. E aí dá aquela briga interna, vende o ingresso. Bom, explique melhor isso. Esse processo de auxílio às organizadas, porque de um certo modo elas auxiliam o clube, isso faz parte da rotina do futebol, tem que ser feito de uma forma controlada para não permitir o mau uso desse subsídio, que pode ser com fornecimento de ônibus, com fornecimento de ingressos. Em dado momento, alguns clubes até distribuíam dinheiro para as torcidas organizadas, o que é totalmente temerário, né? Mas o fornecimento de ingressos, isso, de um certo modo, para que aconteça, tem que ser feito de forma individualizada, para que e a cobrança deve ser feita individualizada, para que aquilo não sirva como um instrumento de lucro. Chama o líder lá, toma aqui 200 ingressos. Aí o líder vai lá e diz, olha, me deram 30. E os outros 70 vai para o negócio. Exatamente. Então o risco disto existe. Essas organizações de excursões também, outra fonte de rendimento. E aí, a partir do momento em que começa a ser um bom negócio, essa liderança das organizadas, começa a haver a disputa por essas lideranças. E essas disputas, às vezes, chegam às raias da criminalidade, e da criminalidade grave. E é nesse caminho que, às vezes, se formam lideranças enviesadas nas torcidas organizadas. Ou seja, aquele indivíduo mais forte, entre aspas, que é o mais criminoso, mais corajoso, ele toma conta do pedaço. E, infelizmente, da transformação de uma torcida organizada para uma quadrilha, para uma boca de tráfico, as diferenças são muito pequenas, né? Então, é que se tem um trabalho de prevenção das vertentes dessa violência no âmbito das torcidas organizadas. Como é que a gente faz? Primeiro, nós estamos fazendo um trabalho coletivo, de conscientização coletiva das lideranças, no sentido de que essas lideranças têm que ser lideranças positivas. Nós vamos fazer só um intervalo, vai entrar a vinheta ali, vai entrar o intervalo, nós vamos voltar e o senhor... Vamos esclarecer aí, porque é um assunto interessante, importante, esclarecedor. O pessoal do bem, 99,9% que vai aos estádios para se divertir, para torcer, precisa tomar conhecimento da atuação do Judiciário, da atuação do Ministério Público, da Defensoria Pública, porque não está assim aos olhos do torcedor, mas o torcedor tem essa segurança nos estádios. Roda a vinheta que nós voltamos em seguida com o doutor Marco Aurélio Xavier, que é juiz de direito, juiz do torcedor e o juiz dos grandes eventos. Já voltamos. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, guria!
gurias! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas, Te amo, vovó. venceu resistências Eu te amo, pai. e conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, gurias! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Meu futuro faço todos os dias nesta empresa. Eu e mais de 800 mil pessoas trabalhamos na indústria gaúcha. E é muito bom ver os produtos fabricados aqui no estado fazendo sucesso no Brasil e no mundo. Para impulsionar o desenvolvimento, o governo do estado do Rio Grande do Sul precisa fazer a sua parte, fornecendo infraestrutura de qualidade. Para que nossas empresas cresçam e outras venham para cá. Por isso, o governo está enfrentando a crise nas finanças públicas, cortando gastos desnecessários, renegociando a dívida com a União e modernizando o Estado. Tudo para a nossa economia ficar ainda mais forte. Criar mais empregos e renda para os gaúchos. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Voltamos então, direto do Fórum de Porto Alegre, do gabinete do doutor Marco Aurélio Xavier, que é o juiz do torcedor, juiz dos grandes eventos, juiz de direito, juiz da família. Pô, o senhor é 4 em 1 ou 5 em 1, doutor? A gente tem uma série de atribuições, né, que fazem parte da nossa rotina. Mas voltando então à nossa atividade dentro do juizado, torcedor, esclarecendo então, a grande maioria dos delitos que acontecem nos estádios são os chamados delitos de menor potencial lesivo, ou seja, aqueles em que a pena máxima combinada é de 2 anos. Os demais crimes são os crimes que sobrepujam esses limites, que também podem ser atendidos por nós naquelas diligências imediatas, né? E eu até já adianto, nós já tivemos casos de atuação do juizado do torcedor em roubos e furtos dentro do estádio, em que o Ministério Público ofereceu a denúncia imediatamente e 3 meses depois nós já tínhamos sentença condenatória por força de um furto praticado no ambiente do estádio de futebol. E aí a pena é superior a 2 anos. A pena é superior a 2 anos, mas a imediação nos permitiu que nós tivéssemos ali o autor do fato pego em flagrante, a res furtiva apreendida e todas as testemunhas em condições de apuração. E essa pena, assim, sendo maior, que eu não sei até quantos anos, pode ser transformado em serviços para a comunidade ou outras penas alternativas? Pode. Hoje a pena de regime fechado é só acima de 8 anos, né? E esse apenamento mais brando, ele permite a substituição das penas. Até 4 anos é tranquilo a substituição de penas por prestações de serviços à comunidade, que são penas também, só não são penas com encarceramento. É isso que é importante que o telespectador tenha em mente, né? Porque,
em vários casos, assim, e é exatamente aí que o torcedor, às vezes, fica em dúvida, deu uma situação, aquela pessoa é condenada, por exemplo, tem que se apresentar na delegacia durante o jogo. Um exemplo. Pô, aí dá um outro rolo, daqui a 20 dias lá está o cara lá, o cara não foi para a delegacia, né, porque aí também só se botar uma tornozeleira nele, né, porque o Judiciário e o Ministério Público não tem como, né, controlar 24 horas. Como é que se tranquiliza o torcedor nisso? Podem ficar absolutamente tranquilos. Hoje nós temos um sistema de fiscalização no juizado de torcedor que dificilmente vai alguém se escapar impune. Nós, como eu falei, esse processo de apresentação nas delegacias de polícia, nós temos um sistema integrado com as delegacias de polícia, que o torcedor sai do estádio penalizado, tem que se apresentar. No primeiro jogo seguinte, ele já tem que se apresentar. No dia seguinte, a delegacia já tem conhecimento, ele recebe uma cartilha de registro das suas presenças que ele tem que nos mandar todos os dias seguintes aos jogos. Ele é cobrado para nos mandar. Afora isso, nós cobramos das delegacias. O indivíduo não se apresentou, ele tem 48 horas para justificar. Se ele não justificar, ele quebrou a transação penal dele, ele vai responder ao processo. Se for o cumprimento de pena, o descumprimento de uma pena vai ensejar que ele seja, inclusive, recolhido à casa prisional. Qual é o trabalho que o senhor faz aqui? Nós estamos na sua sala de reuniões aqui. Aí o senhor manda chamar as torcidas organizadas. Tem o Grenal. O senhor chama as torcidas em separado, junta a Inter e Grêmio e vai para a conversa com eles? Bem, nós temos duas atividades assim de interlocução direto com o torcedor, que são as mais comuns da gente. Uma delas são as audiências nos processos. Toda vez que nós temos, e toda vez que essa audiência ela enseja uma violência de grupos, que eu identifico a torcida organizada participante, nós chamamos as torcidas organizadas, porque, via de regra, e aí é uma prática importante do juizado do torcedor, toda vez que nós temos ato de violência de grupo, que é o que há de mais grave no ambiente do estádio, com identificação das torcidas organizadas, desencadeia-se um processo de apuração individual de quem praticou o fato. Mas, no período em que se apura essa responsabilidade, a torcida organizada ela é submetida a uma medida cautelar proibitiva de funcionamento. Então, não quer dizer que os membros da torcida não possam ir ao estádio. Eles podem ir, mas como torcedores comuns. Não podem funcionar como torcida. Ou seja, bandeiras, charangas, como é que eu vou dizer assim, eles não podem, ou eles podem se agrupar? Podem se agrupar normalmente, mas não podem torcer identificados como torcida organizada, que é a essência da torcida organizada, está nos instrumentos e na medida. Então, fica proibido o funcionamento enquanto se apura as responsabilidades individuais. Qual é a razão dessa medida? Impedir que a torcida organizada banalize a violência, impedir que a torcida organizada compactue da violência, fazer com que a torcida organizada pare e reflita sobre os atos de violência para tentar coibir isto, e, principalmente, comprometer a torcida organizada na identificação e apuração das individualidades. Isso é uma coisa importante, porque isso faz parte do processo de depuração das lideranças. Como prevenção, assim, o juizado já pediu, ou pode pedir, por exemplo, chama a torcida organizada aqui. Preciso aqui a lista dos sócios, dos integrantes, quem é quem. Os clubes têm esse cadastramento e nós também temos acesso a esse cadastramento. Pedindo, eles nos trazem imediatamente, né? Esse processo faz parte também da prevenção dos atos de violência, porque esse processo de cadastramento, nem todas as torcidas estão totalmente cadastradas. Algumas torcidas nem se reconhecem como torcida organizada, se reconhecem como movimentos, como o caso da torcida geral do Grêmio. E isso é um trabalho de conscientização coletiva que leva tempo. Nós estamos batalhando para que isso aconteça, para que todos os seus integrantes o façam de forma transparente, né? Que é um processo de conscientização difícil. A torcida geral do Grêmio não tem estatuto, e ela não é organizada. E eles estão num processo de identificação e de cadastramento dos seus integrantes, como todas as demais. As demais estão num momento mais avançado. Na geral, tendo em vista até mesmo a sua amplitude, isso está avançando de uma forma mais lenta, mas está avançando. Bem, e aí, a partir do momento em que se tem esse fato delituoso, enquanto não se apurar as responsabilidades, enquanto o Ministério Público não se
receber todos os responsáveis pelo ato de violência, a torcida não vai funcionar. Isso durante o prazo do inquérito e tudo mais. Se a torcida colabora, se as lideranças se conscientizam da gravidade daquilo e colaboram na identificação dos torcedores, a torcida é liberada e funciona naturalmente, porque o objetivo foi alcançado, né? Essas torcidas organizadas, também nós nos reunimos regularmente, e agora nós estamos aí nas vias de realizar um workshop, que é exatamente para tentar trabalhar essa conscientização coletiva da importância e da gravidade do torcer num grupo organizado. As responsabilidades, tanto criminais quanto civis, para que todos os seus integrantes percebam que isso faz parte do espetáculo, é importante, mas tem que ser meramente festivo, tem que ser uma coisa construtiva para o clube. No momento que isso se volta para o ato de violência, bom, aí se tornou um veneno para o ambiente dos estádios. Como é que se explica para integrantes de torcidas organizadas que um jogo de futebol é só um jogo de futebol, não é mais nada do que isso? Não é fácil, porque o processo de formação sociológica da torcida organizada gera efeitos muito graves, muito intensos nos torcedores. Se a gente analisar que cada um de nós tem o seu clube de preferência, todos nós, aqui ou lá, quem gosta de futebol, torce por algum time, né? E a gente percebe que a emoção do futebol mexe com as emoções individuais de cada um de nós. Se nós transpusermos esse mesmo torcedor para um ambiente de organizada, que começa a ter uma linguagem própria, cânticos próprios, uma identidade e uma solidariedade entre eles, aquilo vai se arraigando no íntimo de cada um desses torcedores. E chega ao ponto de que, às vezes, os interesses da torcida organizada são até mais importantes que os interesses do clube. Aquilo passa a assumir uma... Então, a intensidade, ela aumenta a intensidade emocional daquele envolvimento dos torcedores. E o que começa a acontecer? As linguagens se modificam. Hoje nós temos ainda a coisa mais acentuada pelas redes sociais, de modo que as rivalidades se criam até mesmo em torcidas organizadas do mesmo clube. Como é que vocês conseguem, vocês monitoram as redes sociais toda semana ou só em véspera de grandes jogos? Quem monitora isso é a polícia e o Ministério Público. O judiciário procura se manter, deixar que os processos cheguem para a gente analisá-los de forma absolutamente, eu diria assim, desarmada, emocionalmente falando, né? Mas esse controle é feito pelo Ministério Público, pelas polícias militar e polícia civil, né? E a partir daí se identifica. E aí que a gente observa que muitas vezes a importância da liderança da torcida organizada. Se essa liderança que cria uma linguagem própria, que cria um espírito de solidariedade entre seus integrantes, não estiver imbuída de princípios cidadãos, nós teremos muitos problemas com as organizadas. Felizmente, estamos conseguindo conter isso e conscientizar as organizadas. Eu me sinto muito feliz por ver assim uma mudança de atitude de muitas lideranças da organizada. Que isso é a diferença que nos faz, que nos torna diferentes hoje o Rio Grande do Sul das torcidas organizadas do centro do país. Principalmente de São Paulo, né? Principalmente São Paulo, que o fanatismo tomou conta, e principalmente a criminalidade se apoderou destes grupos organizados. São Paulo eles mandam matar. São Paulo eles mandam matar. Então, esse é um processo de prevenção que nós estamos trabalhando aqui, que envolve uma conscientização que é sinônimo de educação. A educação aqui é a consciência coletiva das lideranças sobre como proceder perante os seus liderados. Fiscalização e responsabilização. É esse tripé que move todo o trabalho desenvolvido no juizado do torcedor. Bom, nós vamos fazer o último intervalo, que nós vamos para o último bloco, o assunto interessantíssimo e importante, com o doutor Marco Aurélio Xavier, que é juiz de direito, juiz do torcedor, juiz dos grandes eventos. E quando a gente retornar do intervalo, com o senhor é o seguinte: o senhor é a favor ou contra
Clássico Grenal com 2 torcidas, meio a meio, com uma torcida só. Qual é a análise que o senhor consegue fazer? Se as torcidas organizadas já estão amadurecidas para poderem dividir o estádio meio a meio? Roda a vinheta aí que nós voltamos em seguida. Meu futuro faço todos os dias nesta empresa. Eu e mais de 800 mil pessoas trabalhamos na indústria gaúcha. E é muito bom ver os produtos fabricados aqui no estado fazendo sucesso no Brasil e no mundo. Para impulsionar o desenvolvimento, o governo do estado do Rio Grande do Sul precisa fazer a sua parte, fornecendo infraestrutura de qualidade. Para que nossas empresas cresçam e outras venham para cá. Por isso, o governo está enfrentando a crise nas finanças públicas, cortando gastos desnecessários, renegociando a dívida com a União e modernizando o Estado. Tudo para a nossa economia ficar ainda mais forte. Criar mais empregos e renda para os gaúchos. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, gurias! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas, Eu te amo, vovó. venceu resistências Eu te amo, pai. e conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas, Eu te amo, vovó. venceu resistências Eu te amo, pai. e conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo.
Vamos embora então para o último bloco do nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, 27 anos no ar. Olha, esse papo com o doutor Marco Aurélio aqui, que é juiz de direito, juiz do torcedor, que está no estádio junto com o promotor de justiça, junto com o defensor público, né, protegendo o senhor, protegendo a senhora. Esse papo aqui daria 2 programas, tranquilo. Mas eu deixei uma pergunta no ar, para o senhor responder para nós sobre a torcida meio a meio nos clássicos. Olha, na realidade, a torcida dividida nos clássicos, ele é um objetivo do juizado do torcedor. Porque a existência do juizado do torcedor, ela está diretamente ligada a um processo de pacificação e de civilidade no ambiente dos estádios. Quando se fala em conscientização, civilidade, evidentemente que nós não podemos compactuar de nenhum ato de violência por conta de diferenças clubísticas. A adversidade entre clubes ela tem que ser exercitada no interior do estádio, no interior das 4 linhas, fora das 4 linhas, apenas no plano do folclore, da brincadeira ou da gozação. A violência por conta dessas diferenças de clubes é algo que nós temos que extirpar do ambiente dos estádios. Né? Assim como temos que extirpar os atos de discriminação racial, os atos de preconceito, tudo isso são causas do juizado do torcedor, que se faz exatamente trabalhando essa comunicação com os torcedores, e aí eu enalteço essa oportunidade que tu está me garantindo aqui de trazer essas informações, e também no sentido de responsabilizar os desvios de conduta dessa natureza. Eu me criei indo a estádio com torcidas mistas nos grandes clássicos, né? Então, isso faz parte da história de vida, eu tenho certeza, da grande maioria dos amantes do futebol. Quer dizer, e antes era possível. Não se quer aqui, evidentemente, ter o romantismo de achar que nós não vamos ter conflitos no ambiente do estádio. Isso pode acontecer, como podem acontecer conflitos no trânsito, como vão acontecer conflitos nas filas de espera dos bancos. Isso vai acontecer porque é da natureza humana o conflito. Agora, o que nós não podemos é ter o conflito pela homofobia, o conflito pela radicalização, pelo fanatismo. Isso nós temos que combater. E nós tivemos excelentes iniciativas que buscaram essa conscientização, como foi o caso das torcidas mistas, né? E acho que a torcida mista ela é um primeiro passo. Acho que os clubes deveriam trabalhar esse incentivo a ampliar o número de ingressos para o torcedor adversário nos grandes clássicos e aumentar a fiscalização e responsabilizar quem desviar a conduta, como, aliás, fizemos em relação à torcida mista. A torcida mista, qual foi o grande fundamento do sucesso dela? Foi uma coisa tão acalentada por todos que foi protegida pelas instituições públicas e pelos clubes, ao ponto de quem desviou da conduta, quem desrespeitou aquilo, foi responsabilizado. Então, essa premissa de que temos que saber conviver com as diferenças clubísticas de forma amistosa. Não se quer aqui que o sujeito seja franciscano no ambiente do estádio, que não possa brincar com o adversário, tirar uma onda, não tem problema, pode fazer isso. Agora, o que não pode é se correr o risco, por exemplo, um indivíduo que entrou num portão errado numa torcida, caiu na torcida adversária, tu está sujeito a ser agredido. Isso é uma coisa inadmissível. O senhor que também é o juiz dos grandes eventos, e nós tivemos muitos contatos na organização da Copa. E falando assim sobre torcedor, graças a Deus a Copa do Mundo em Porto Alegre foi um sucesso, o caminho do gol correu o mundo, a FanFest. Bom, nós tivemos um problema aqui, com só países de primeiro mundo jogando aqui. Sim. Eu só vi um incidente dentro do estádio. 2 brigando, um com a camisa do Inter e outro com a camisa do Grêmio. E o segurança FIFA veio ali, pegou, tirou para fora do estádio. Não deu nem conversa. Não, porque eu estou... Não, pode sair. E tiraram. Sim. Quer dizer, eu vi ali, eu disse, poxa, está o pessoal do mundo todo aqui, holandeses, alemães, sabe, argentinos, australianos. Aí 2 torcedores, um com a camisa do Grêmio, um com a camisa do Inter,
E eu, secretário da Copa, bem na frente ali, fiquei olhando, disse, não estou acreditando nisso. Mas quando as pessoas me perguntam, eu não sei se o senhor concorda, o que ficou assim desse legado da Copa aí, tirando isso, tirando aquilo, eu digo, olha, o que ficou para mim foi a aula de civilidade que os povos que aqui vieram deram para nós. Mesmo bebendo no estádio, mesmo bebendo em volta do estádio, bebendo no mercado público, eles deram uma aula de como se participa de uma competição esportiva. Eu não sei se o senhor chegou a observar isso também. Concordo plenamente contigo. Aliás, todo o sucesso da Copa deve-se muito ao teu trabalho. E eu não me canso sempre de repetir isso, que tu tivesse um trabalho de coordenação fundamental, né? E eu concordo plenamente. O maior legado da Copa do Mundo é de natureza cultural, né? Na demonstração de que é possível a convivência entre pessoas de origens diferentes, de raças diferentes, de nacionalidades diferentes, de preferências clubísticas diferentes, mesmo em situações de adversidade momentânea decorrente do esporte, né? Isso não se incompatibiliza com o festejo, não se compatibiliza com a vibração, que ela era muito intensa no estádio, e também não enseja que se precise apelar para atos outros que não o mero folclore, a mera manifestação, expressão emocional do futebol. Então, eu concordo contigo, nós tivemos pouquíssimas ocorrências no ambiente dos estádios, pouquíssimas ocorrências, e todas elas foram contornadas com eficiência pelos stewards, pela própria Brigada Militar na oportunidade. Mas por que deu certo também? Porque nós não tínhamos ali um componente muito importante que é eu diria assim, que é o câncer do futebol, que é o fanatismo, que é aquilo que transforma o futebol em algo tão grave, por vezes, aqueles fundamentalismos religiosos que muitas vezes acontecem, que não nos permitem, às vezes, a gente conviver com pessoas que professam uma fé diferente da nossa. Né? Sabe que nós, naquelas reuniões de segurança, reunião com Interpol, e o único que não entendia de segurança, né, era eu. Mas acabei aprendendo muita coisa, principalmente que para evitar o risco se usa a inteligência. Né? E tanto que eu fui um do que briguei muito, tem que infiltrar gente na FanFest, porque vai vir gente do mundo todo, 30 mil pessoas, a gente não sabe o que pode acontecer, porque um ano antes, né, tinha quebrado tudo, né, e a gente via assim, a preocupação, e eu recebia toda semana um relatório da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. E aí eu vi os itens ali, nesse livro que eu vou deixar para o senhor, aqui, A Copa Oculta, que eu conto todos os bastidores da Copa, eu conto. Então, eu recebia daquele boletim, olha, tu não pode nem mostrar para o prefeito, para ninguém, é contigo. E ali eu vi, assim, alto risco, terrorismo, lobo solitário. Aí eu ficava imaginando, mas vem cá, por onde que vão atacar aqui? Chegou o momento, numa daquelas reuniões, que alguém disse que poderia atacar pelo rio. Aí o general Pafiadashi, que era o comandante da Força Nacional, levantou e disse, olha aqui, ó, o secretário que não é da segurança tem razão. Pô, se nós que somos da segurança não conseguimos fazer um projeto de segurança para aquele local, quem é que vai fazer? Não? E ali na FanFest também. Nós montamos uma delegacia para a Polícia Civil, espaço para a Brigada Militar, mini hospital, e só tivemos ali questão de alcoolismo e droga, uma droga de baixo impacto. E eu não sei se nos estádios também aconteceu isso. Nos estádios, nós praticamente não tivemos incidentes envolvendo drogadição. Tivemos um ou outro desentendimento entre torcedores, muitos dos quais a gente conseguia conciliar no próprio ambiente das audiências preliminares. Gente que perdeu o passaporte ou não? Perdeu os dólares, sempre tem isso. E tivemos também algumas vendas de ingressos falsificados, isso aconteceu. Venda de produtos falsificados por alguns indivíduos da Nigéria, que nós tivemos um processo ali que também conseguimos contornar no ambiente do estádio. Nessa aí nós tínhamos uma equipe de controle de marcas
né, que era uma equipe que tinha pessoal da Procuradoria de Porto Alegre, tinha pessoal da SMIC, que controla isso, e tinha uma suíça que controlava essa equipe toda. É. Não, eu acho que foi tudo muito bem articulado, e principalmente muito bem planejado, né? Aquela ideia de prevenir os problemas. Quer dizer, que o torcedor chegava ali, ele se sentia absolutamente orientado e, ao mesmo tempo, fiscalizado. Eu falo muito, e antes estava dizendo para eles, olha, quem viu, viu, quem foi, foi, quem não viu, não viu, quem não foi, porque nunca mais vai ter Copa do Mundo em Porto Alegre. Acho. O que o senhor acha? É verdade. Espero que tenha, né? Porque foi um evento muito bem sucedido. Eu acho que é realmente uma experiência única na vida da gente, né? E eu também é uma coisa que vou guardar para o resto da minha vida. E uma coisa muito importante em Porto Alegre, que é o que eu conto nesse livro muito, o sucesso da Copa em Porto Alegre passou porque nós organizamos a Copa possível. Nós não organizamos a Copa que a FIFA queria, que a FIFA exigia. Tanto que nós estivemos na África, um ano depois da Copa da África, para ver como é que tinha sido lá, e alguém lá, acho que foi o ministro, numa das palestras, disse o seguinte, olha, nos 2 primeiros anos a FIFA vai exigir tudo, e vocês se controlem, porque do 3º ano em diante, vocês endureçam, porque eles ou vão desistir ou eles vão fazer. E eu fiquei com aquela coisa na cabeça. E aí... não tem isso, não tem aquilo, não tem isso, não tem aquilo, e eles foram desistindo, e não tivemos um dinheiro público em Porto Alegre. Isso é importante. Muito importante. Não, eu acho que a organização do Rio Grande do Sul, ela foi exemplar em relação a todo o Brasil, né, tanto em termos de participação dos serviços públicos, de um modo geral, quanto até mesmo da participação dos próprios clubes, né? Em particular o Internacional, que teve uma participação mais direta, né, na preparação do estádio. Com todas as dificuldades, né, que se antecederam, ainda, por sorte, nós tivemos, por sorte e por competência da administração, conseguimos, né, oferecer um estádio em belíssimas condições para o evento. Esse pessoal, por exemplo, esses turistas que eles vieram de fora, aí o juizado tá lá, coisa e tal, porque eu lembro que nas visitas que nós fazíamos, nessas arenas que estavam em construção, e na África, esses estádios todos tinham xadrez. Todos tinham xadrez para 2, 3 pessoas. Eu não sei se no Beira-Rio chegou a ser usado, eu nunca perguntei isso. Nós temos uma sala de contenção, todos os estádios, a gente tem uma sala de contenção. Na Copa do Mundo foi pouquíssimo utilizado, porque nós praticamente não tivemos ocorrências envolvendo violência entre torcedores, né? Um ou outro desentendimento, mas nada que ensejasse esta necessidade. Mas ainda assim se tem nos estádios essas salas de contenção, na delegacia de polícia, no posto de triagem da Brigada Militar, para eventual contenção de torcedores que se excedam assim, nos atos de violência, né? Na oportunidade da Copa do Mundo, a atuação do juizado torcedor foi feita no Gigantinho, porque nós ainda não tínhamos as instalações que temos hoje. Onde também estavam os voluntários, tinha uma série de questões lá. Todo o acervo de torcedores, tinha os voluntários, nós tínhamos ali um projeto bacana também. As crianças estavam lá. As crianças que vinham assistir os jogos. Todo esse processo, todo esse trabalho foi muito enriquecedor. Muito bacana a gente ver crianças que vinham de outras, inclusive de outros países, para assistir aos jogos e ingressar no estádio. Pra entrar em campo de mão com os jogadores, para levar as bandeiras, até nisso, né, foi boa a organização. E o juiz do juizado do torcedor fiscalizava todas aquelas crianças, o juiz e o promotor de justiça fiscalizavam todas aquelas crianças no tocante à identificação dos seus responsáveis, ver quem é de onde eles tinham tudo lá, tinha um lanche, piscina com bolinha, cama elástica, né? Porque tinham que chegar cedo. Nós acompanhamos isso tudo, né? Foi uma experiência muito, muito bacana, inesquecível realmente essa da Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Infelizmente não tivemos o resultado esperado no campo, né? Mas fora do campo eu tenho certeza que alcançamos todos os objetivos. Até Coreia e Argélia, que a gente achava que ia ser uma porcaria, 3-2 para a Argélia, foi um dos grandes jogos que tivemos aqui. Doutor Marco Aurélio, quero agradecer para o senhor ter nos recebido aqui. Esse é um papo, assim, que nós poderíamos empurrar e fazer mais um programa ainda.
né? Porque é muito importante esclarecer o torcedor, né? Porque o torcedor é apaixonado, o torcedor paga o seu clube, é sócio, se não é sócio, compra o ingresso, vai lá e ele quer segurança. Né? Ele quer a segurança. Então, ele está vendo lá a Brigada Militar, mas ele não consegue visualizar esse trabalho que os senhores fazem, com competência que nós estamos aqui contando. Então, quero agradecer muito. Em seguida, eu vou autografar para o senhor aqui a Copa Oculta, que eu tenho certeza que o senhor vai começar a ler e não vai parar mais, porque eu dou todos os nomes aqui, todos os nomes de como foi feita a Copa. Que as pessoas acham que a FIFA chegou aqui, pegou a chave da cidade e não pegou. Tá certo, pessoal? Quero agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês. São 27 anos no ar, é o nosso encontro de todos os fins de semana. Um grande abraço a todos e até o próximo fim de semana.